Olá, meus amigos, boa noite, boa tarde, bom dia, porque o programa sempre fica gravado e você pode assistir, conferir a hora que você quiser. Estamos no ar com o programa Carlos Peruca, pelo canal no YouTube, pelo Facebook Giro Mata Norte, pelo portal de notícia, portal de prefeitura, pelo Facebook da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco, porque o programa hoje também é muito especial. Nosso convidado é Alberson Carlos, presidente da Associação de Cabos e Soldados do Estado de Pernambuco. Muito importante essa instituição, que vale o respeito de toda a sociedade, muito bem conduzida há muito tempo, e a geração de Alberson Carlos é testemunha disso. Daqui a pouquinho, o Beto, do portal de prefeitura, entrará conosco também na sala, deve ser ele, já está aí mandando um alô, nosso amigo Beto, do portal de prefeitura. Só para vocês terem uma ideia. E de microfone novo. E de microfone novo. Que microfone é esse, Beto, hoje? Esse é o Warrior. É um. Rapaz, ele é um microfone gamer. Agora ele é fantástico porque ele tem supressão de ruído. O meu ar-condicionado está ligado em frente a ele e você não escuta nada. Que arretado, rapaz. Então, tudo tranquilo? Como foi o dia hoje, Beto? Hoje foi bem tranquilo, né? Eu só fui lá eu ia dizer na CS, ó. Eu só fui lá no portal. Eu só fui lá no portal perto já das 16 horas. Fiz umas coisinhas que tinha para fazer lá. Me encontrei com a Mizadai. A irmã dele também estava lá. E a gente conversou um pouquinho. Eu vim embora para casa. Aí montei o cenário aqui pra gente fazer uma live mais bonitinha, né? Bater papo com o nosso amigo, nosso querido Alberson Carlos. Meu amigo Alberson. Boa noite, Alberson. Boa noite, Peruca. Boa noite, Beto. Para mim, eu tô em casa, né? Falar com vocês dois. Claro. Falar com amigos, com irmãos, com pessoas que sempre acreditaram e acreditam na gente. E a gente fica muito feliz, né, de poder hoje contribuir e também aprender muito, né? E assim, até já pedi a Beto um microfone também desse de presente, né? Ele deve ser, ele deve ter comprado aí na China. Ele toda semana ele compra um microfone novo, Alberto. Toda semana. Toda semana ele está comprando um microfone novo. Mas eu compro e vendo, Peruca. Eu mostro, eu faço uma livezinha, mostro o pessoal, o pessoal me compra. Já está comercializando. Qual o valor do microfone desse? Esse é aquele que eu indiquei ao especialista. O Coronel Moura, de trânsito, falando sobre Coronel, trânsito. Justamente. Esse aqui, ele custa R$588. Aí tá numa promoção boa danada no Kabum. Ele tá por 200 e alguma coisa, R$250 à vista. Mais de que acho que mais um pouquinho de 51%, eu acho, de como é que tá? Tá muito alto? Vocês querem que eu afaste? Tá bom. Tá ótimo, né? ótimo. Tá bom. Okay. Agora, isso aí, coloca no celular, é? Não, eu tô fazendo do meu computador. Notebook. Aí é só colocar numa porta USB aqui. Aí, se você quiser usar ele pelo celular, também pode. É só você ter o adaptador para colocar no notebook, no celular, para uma porta USB. Fantástico. O som dele é muito bom de verdade. Hoje são 21 de abril, é uma data emblemática, e a gente viu já muito falar, quando pequeno, quando criança, nas escolas, de Tiradentes. Esse alferes, para quem não sabe, na época, era do oficialato das forças locais, da polícia, não é? Não era assim, Alberto? Como é que você lembra ainda de histórias da escola sobre Tiradentes, Alberto? Olha, Peruca, a gente, interessante é que quando falava em Tiradentes, né, muita gente não sabia que ele era dentista, e realmente ele era dentista. Um cara que era oficial e patrono, inclusive, das polícias militares do Brasil. Cortava cabelo, fazia tudo, né, rapaz? E um cara que lutou pela liberdade do nosso país, na Inconfidência Mineira, e que a gente policial tem como referência porque
era um homem exemplar para a história do país. O Tiradentes, rapaz, ele foi tão importante, já naquela época, ele já tinha as ideias, mesmo ele assumindo Isso. que a família não era tão rica, mas tinha algumas terrinhas, algumas coisas, mas a coroa portuguesa, a coroa, aliás, não perdoou. Quando ele começou a falar, a botar as ideias para fora, tanto que depois de esquartejado foi jogado pelas terras lá, ao longo dos caminhos, para que os mineiros, para que as pessoas vissem e ali tomassem exemplo, que não se rebelassem, porque senão morria também. Aula de história, viu? Muito rápido, mas muito boa aula de história. Isso mesmo. O Tiradentes, é verdade. Naquele tempo não existia o dentista realmente de ofício, né? Os dentistas eram dentistas práticos, né? Não existiam os dentistas de faculdade e tal, essas coisas. E era o dentista prático. Tiradentes era um desses, e por isso que o nome era Tiradentes. Outra coisa também que vale ressaltar é que tão importante quanto a Inconfidência Mineira foi nossa Revolução de 1817 aqui com Frei Caneca, né? Sim. E assim, a gente chegou até mais longe um pouco, né? Pois não? Não, porque Pernambuco, para quem não lembra, mandou no país. O PIB, a economia de Pernambuco, naquela época, mandava numa região como São Paulo, como todos. Né? Assim, mandou, chegou a mandar mesmo. Quando Pernambuco a pessoa fala foi que. país. País, né, Alberto? Confederação do Equador, por 4 meses. Isso. Nós tivemos uma embaixada americana, inclusive em Olinda. Confederação do Equador, perfeito, Alberto. Confederação do Equador, que se espalhou. Alberto é professor, pô. E além de, dentre outras coisas, hoje se comemora também o Dia do Policial Civil. É dia do policial militar também hoje? Perfeito. Não, do policial militar. Policial militar é junho, se eu não me engano, é não. Junho. 21 de junho. Dia do policial militar e bombeiro militar. Mesmo. Foi uma briga hoje, eu e a Mizadai. Eu disse, não é. E ele dizia, eu não é. E ele é. Foi para casa dizendo que era. Então, o Alberto tirou aí esse dia do policial militar, que seja hoje, que seja junho, mas é um dia que vale muito, porque ontem eu vinha de Recife e uma lei seca bem entrada aqui, uma patrulha da lei seca parada aqui pertinho de Carpina, e ninguém mandou parar meu carro. Eu mesmo parei. Parei, aí ficaram tudo olhando assim, pois não? Eu disse, eu parei aqui para dar os parabéns a vocês pelo trabalho que vocês têm feito. Essa lei seca evitou que muitas mortes acontecessem. E essa lei seca e a polícia militar, com os médicos, os bombeiros, os peritos, são pessoas que merecem sempre o nosso respeito. Alberto São Carlos. Parabéns, Peru. É verdade, Peru. Eu também aproveito para lhe parabenizar pela sua atitude e dizer o seguinte: só não gosta da lei seca bandido. Quem tem medo dela e vive enchendo a cara. Eu, por exemplo, Eu conheço uma pessoa que por 2 vezes já foi pega na lei seca, né, se escondeu, correu, né, e vive dizendo por aí que a lei seca não deveria existir. É claro, né, uma pessoa que já foi parada 2 vezes, né, e é inclusive reincidente, né, nesta questão da lei seca, e eu já cheguei até a dizer a esta pessoa que o fato desta pessoa ter errado, ele não podia negar o bom serviço e o grande serviço que os nossos companheiros e a Secretaria de Saúde, os que lá estão também com o Detran, fazem um excelente serviço, como você disse, evitar, não é, que haja os acidentes de trânsito no Brasil em virtude daquelas pessoas que irresponsavelmente bebem, né, e vão conduzir seus veículos. Eu, particularmente, né, vejo que a lei seca no país, que tinha uma contestação muito grande, e hoje é praticamente, mesmo as pessoas não gostando, quase que a unanimidade pelo bem social que trouxe ao povo brasileiro. Eu não sou muito adepto, sabe, Peruca, do policiamento que vive fazendo... Não é do policial, eu estou dizendo da prática, da modalidade policial ostensiva de estar fazendo trânsito e parando os cidadãos, dentre todos, inclusive nós. Porque eu acho que a polícia ela tem que investir, o Estado tem que investir em tecnologia. Na hora que o Estado investir em tecnologia, para que o policial tenha acesso a essa tecnologia,
certamente a criminalidade vai diminuir consideravelmente, porque a tecnologia vai gerar informação, a tecnologia vai gerar precisão e vai gerar, acima de tudo, o que pode se evitar os erros que a gente de vez em quando vê, né, quando acontece de alguém efetuar um disparo pela emoção, de confundir, quando a pessoa chega lá, já houve vários casos no Brasil, inclusive aqui no estado de Pernambuco, em que o policial estava ali na lei seca, aliás, numa blitz, e um cara veio desabalar da carreira, e aqui no país nós não temos a cultura, por exemplo, que os americanos têm de efetuar disparo. Aqui é considerado, você pode até estar atirando no carro que tenha bandidos dentro, mas as pessoas não aceitam, a cultura do país. Então, esse tipo de policiamento é uma modalidade que pode levar muito, a depender do dia em que o profissional estiver, a cometer um erro, e ser ruim para a sua carreira. Então, por esse ângulo, eu acredito que a polícia deveria receber por parte do Estado um trabalho mais no aspecto profissional da tecnologia. Quando se tiver tecnologia, eu tenho certeza que os itens que eu falei aqui vai gerar precisão, vai se evitar erros, e até talvez uma lei seca da vida também, que a empregada ela possa utilizar-se da tecnologia para se prevenir. Porque se esperar que o cara beba para ser pega pela lei seca, pode ser que no trajeto ele cometa um crime. Mas na hora que a lei seca estiver nos bares, na hora que tiver um serviço reservado levantando e apontar que tal carro o cara vai conduzir e pode promover um acidente, então isso pode, inclusive, ser mais preventivo do que propriamente um policiamento da modalidade parada, esperando que o problema venha até ele. E sem contar que ali o cara está e, de repente, esse meliante venha com tudo, possa bater nos policiais, possa querer jogar por cima do cone. É um policiamento realmente que merece todo o aplauso e parabéns, porque é perigosíssimo. Eu já trabalhei, quando eu comecei a minha carreira na APM, em 93, e logo em 94, quando nós passamos a pronto, nós fomos os fundadores da Operação Sete Chaves, que foi a operação que mais aprendeu arma em toda a história do estado de Pernambuco, através do Batalhão de Polícia de Raio de Patrulha, onde servi toda a minha vida. E nós enfrentamos muitos problemas, A época era como se fosse uma lei seca, só que não tínhamos bafômetro e não tínhamos um aparato jurídico que hoje, por exemplo, um policial da lei seca, mesmo com essa fragilidade jurídica que ainda existe, tem mais do que na época da gente. Então, a gente enfrentou muitos problemas, não só a questão do trânsito, mas as pessoas armadas, que colocavam o carro por cima da gente. Nós trocamos tiros por várias situações e muitas das vezes numa zona urbana em que passavam vários carros. Deus foi tão bom que toda a equipe que eu trabalhei, nós nunca efetuamos um disparo e pegou em ninguém inocente. A gente registra com muita felicidade. Então, por 3 anos, enquanto a Sete Chaves existiu, Peruca, eu tenho a experiência de falar com propriedade o quanto esse tipo de policiamento é perigosíssimo. Olha, tem um detalhe, viu, Beto? E internautas, que são muitos aqui, já comentando no site da associação, e vamos comentar e vamos falar, mas isso que você falou do tiro em bandido, a troca de tiro na rua e tal, aí vem aquela máxima que você pode dizer o seguinte: 1000 prisões, 1000 abatimentos de bandidos não consegue chegar junto até de uma bala perdida que pode atingir um cidadão comum. Por isso, a polícia tem que ter muito investimento em treinamento, tecnologia, como você falou. No momento que chegar mais ainda e mais o preparo para o policial militar, ele tem a proteção até própria, sobretudo como se vive hoje o policial em cima de uma linha perigosa, dependendo aí como ele age em uma prisão, em uma troca de tiros, numa ocorrência, mas onde tem que se usar a força mesmo, e a tecnologia que vai proteger esse policial. Portanto, é muita sorte mesmo você fazendo esse relato. A gente viu agora nos Estados Unidos, a policial trocou a arma, que pode acontecer aquilo, de repente matou, e está aí para responder sobre esse crime. É verdade, Peruca, é verdade. Isso aí a gente, só para eu deixar aberto falar, que eu já falei bastante aí nesse assunto,
A nossa preocupação, inclusive, a gente já teve vários casos de policiais que procuraram a associação e o jurídico, porque muitas das vezes, nesse tipo de policiamento, você vai encontrar um cidadão educado, cortês como você, Peruca, que parou o seu carro e desceu, Sempre fácil, sempre né, fácil. e cumprimentou os policiais, e você vai encontrar aquele que confronta, que afronta, e que chega a dizer, muitas das vezes, você não pode abordar meu carro, porque aqui é a extensão do meu lar. Esquece ele que o automóvel é móvel e o imóvel é imóvel. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o automóvel é um bem imóvel e a casa é um bem imóvel. Então, nada é extensão de um e do outro, a não ser que... Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Pode Automóvel não é endereço. Exatamente. Seu lar é onde você mora, é onde tem seu endereço. Seu endereço é dentro da sua Equinox? Não é. Então, carro não é extensão de nada. É verdade. Então, mas já houve decisões, por exemplo, em que o camarada comprovadamente tinha o seu veículo como residência, mas quando ele está parado em um local, isso é uma exceção, não é a regra. Mas aí é como eu disse, você que faz esse tipo de policiamento, não é um policiamento assim muito chato de ser feito, né? A polícia militar, ela acaba se acostumando. Os nossos companheiros são tão profissionais e têm um treinamento tão singelo, e eu parabenizo quem trabalha nisso, que acaba se adaptando, até porque quem trabalha na lei seca tem uma remuneração que não é essas coisas todas, mas ajuda, evidentemente, no seu planejamento e no seu orçamento familiar. Mas a exposição, além do mais, o mais perigoso é a exposição que você está ali, estando de colete ou não, a exposição de passar um carro cheio de bandidos armados e efetuar disparo. Graças a Deus, que Deus dá livramento todos os dias aos nossos companheiros no estado de Pernambuco. Eu estou falando especialmente no estado de Pernambuco, porque aqui, graças a Deus, bandido não se cria. Olha, estamos batendo papo aqui com Alberson Carlos, presidente da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco. Estamos com Beto, do Portal de Prefeitura, pelo YouTube, pelo canal, pelo Facebook da ACS, pelo Portal de Prefeitura e pelo Giro Mata Norte. Lá, nessas plataformas, você está acompanhando. E já falando aqui, tem gente, Peruca, vamos conversar, vamos perguntar. Eldene Francisco Silva, ela é sargento, e diz o seguinte: aguardando o que vai ser falado em relação à suspensão do consignado e sobre o FUNAGE. É FUNAGIM, FUNAGE, né? FUNAGE deve ser. Eu acho que é o FUNAFIM. Eu acho que é o FUNAFIM. Eldene Francisco da Silva, sargento. Sargento Eldene. Olha, sobre a questão da suspensão do consignado, ainda há muita especulação. De fato, o projeto foi aprovado, mas ele precisa entrar em execução. O Estado vai receber essa aprovação e, evidentemente, que quando ele receber, ele deverá colocar em prática, bem como houve também o aumento da margem, houve uma majoração da margem em mais de 5%, para que aqueles que precisam pegar algum empréstimo, fazer refinanciamento, ele assim o faça. Sobre a questão do FUNAFIM... Você falou aí sobre a margem, né? Eu falei sobre... Foi para 35%, foi... Exatamente. Foi para 35%. 35%. E Peraí, falei eu estava lendo aqui, me perdi, porque tem uma pergunta aqui, Flor de Lótus, é sobre a margem. É justamente isso que você está falando. Exatamente, Pronto, já está respondido. O Estado já foi notificado sobre essa aprovação, mas o Estado... olha... Não deu andamento. Vamos ser sinceros, tudo que vem do governo federal de benefício, se isso pode ser um benefício, bom, para alguns que estão precisando fazer refinanciamento, né, que a polícia não tem aumento há mais de 6 anos, e para alguns que estão precisando pegar dinheiro para pagar empréstimo, tratamento de saúde, não deixa de ser uma oportunidade de ser um benefício. O Estado de Pernambuco e os estados, de maneira geral, resistem em colocar, porque foi um benefício propiciado, ou uma medida, vamos chamar assim, que vai dar a condição de, pelo menos, o cara desafogar o seu orçamento, que já está tão apertado.
Então, é só uma questão de vontade política do Estado querer fazer isso. Sobre a questão do Funafim, é muito bom você perguntar sobre isso, e quem fez a pergunta, quero cumprimentar a pessoa que fez a pergunta, o sargento. Olha só, vamos lá fazer Eldenir, vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação de tudo o que aconteceu. Em dezembro de 2019, foi colocada uma lei, a Lei 13.954, sobre a questão da Lei de Proteção Social, que é a Previdência, a Lei de Previdência. E, a partir daquele momento, os militares passaram a contribuir na sua totalidade, tanto quem já era da ativa e os que estavam na reserva. Quando nós observamos as letras que compunham o artigo 24, nós observamos que a letra F dizia que até aquela data as pessoas que completaram um ciclo que dá a condição de direito adquirido não poderiam ter a majoração a partir do valor que era aquele momento de 9,5%. Ou seja, no entendimento do nosso jurídico, e hoje o STF, o presidente Luiz Fux, né, se eu não me engano, Celso de Mello e outros ministros já deram decisões para vários estados, dizendo que o estado tem que ter uma lei que regulamente esse tipo de desconto de previdência, porque a União não poderia legislar, né, considerado por parte do STF, que essa lei de previdência ela não poderia ser aplicada, porque o Estado a União não pode impor ao Estado o percentual de desconto, como também não pode impor ao Estado que o Estado pague tal valor salarial. Isso aí quebra o pacto federativo, que a Constituição tanto explica. O Brasil é formado de 27 entes federativos ou federados, os entes federativos. Então, apesar da Constituição ser soberana, os estados têm autonomia, não têm soberania. Então, o Estado, a Lei de Previdência 13.954, na letra F, versa que o direito adquirido deveria ser respeitado até aquela data. Então, no nosso entendimento, nós entramos com uma ação. O juiz da quarta vara, no primeiro momento, ele deu uma sentença cancelando o desconto em todo o Estado. E, por volta de 7, 8 dias depois, estranhamente, ele revogou a própria decisão. Nós entramos com um agravo, né, no tribunal, e, a partir daí, nós esperamos o tempo para ver a estratégia jurídica que tomaríamos, e começou a haver decisões no Brasil favoráveis aos estados, porque Pernambuco tem uma lei própria, mas na lei própria de Pernambuco diz o seguinte, que até o teto de R$ 6.400, que é hoje, não é para haver desconto de previdência. Continua como está, você é isento. A partir de 6.400, vai descontar o percentual proporcional. Então, se eu ganho, exemplo, na reserva, eu sou um subtenente e ganho quase R$ 9.000, 8.000 e alguma coisa. Então, o que vai ser descontado é o que passa de 6.400 e não vai incidir conforme a letra C do mesmo artigo 24 diz que deve incidir sobre o todo. Porém, a letra F faz ressalva a quem até 31 de dezembro de 2019 estava com o seu direito adquirido. Nós entramos com essas ações de maneira individual, já está acontecendo decisões, sentenças favoráveis, inclusive nós já conseguimos tirar um desconto do contra-cheque, essas sentenças estão entrando para a execução e logo, logo nós vamos ter outros policiais que entraram com a ação de maneira individual também terão os seus descontos suspensos. Cabe recurso? Cabe recurso. Mas você só vai ter possibilidade de ganhar este processo se você entrar com uma ação. Então, algumas pessoas dizem para mim, eu não vou entrar, Alberto, porque se eu entrar, o recurso, né, vai derrubar. Ora, então, meu amigo, é o seguinte, você é uma pessoa que certamente não tem fé, você é uma pessoa que certamente não pode reclamar que a gente não proporciona como presidente, como associação, presidente da associação, como associação e o jurídico, a possibilidade de você reclamar diante da justiça. Se esta decisão vai permanecer ou não, você só vai saber
se você entrar com o processo, porque o direito não acode a quem dorme. Se você estiver dormindo, não vai ter nenhuma decisão erga omnes, ou seja, para todos, que vai lhe dar esta condição desse desconto sair, porque quando teve, o juiz revogou com 7 dias e agora deu uma sentença desfavorável. O que nós vamos entrar com o recurso, isso deve, além do tribunal, subir para o STJ, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que o tribunal aqui, a gente mostre que os outros estados estão aplicando o que a letra F do artigo 24 diz. Então, veja, Peroca e Beto, o nosso trabalho aqui na associação juridicamente é buscar esse direito. Se nós vamos conseguir ou não, e a gente sonha e luta para conseguir, porque de todos os lados, hoje, graças a Deus, nós temos um jurídico que está reerguendo a entidade, que está reerguendo essa instituição, que está se doando. Tem falhas que precisam ser corrigidas aqui, eu sempre digo isso, não é de uma hora para outra. Quem ficou quase 40 meses sem o código de desconto, à beira da falência, praticamente falidos, vivendo sobre o milagre de Deus, né? Deus foi quem estendeu a sua mão sobre nós, é o milagre de Deus a gente estar vivo, e lutando contra aqueles que torciam para que essa instituição acabasse, e ainda torcem, que vivem na rede social aí, dizendo várias mentiras. O nosso jurídico tem trabalhado incansavelmente. O Funafim é uma realidade, a possibilidade dele acabar. Mas não posso garantir que ele acabará, porque se eu garantir ele não acabar, você vai dizer que eu estou mentindo. Agora, quero dizer que o jurídico está lutando para que isso se concretize e o direito seja assegurado, e a gente, de uma vez por todas, mostre que o que tem que valer é o que está escrito na letra F do artigo 24 da Lei 13.954, a Lei de Proteção Social dos Militares Estaduais ou dos militares brasileiros. Beto? Perfeito. Alberson, toda vez que você aparece aqui na live, é porque tem conquistas da ACS. Fala aí as últimas conquistas da ACS e como você está vendo o atual cenário aqui em Pernambuco. Olha, primeiro eu já falei de uma que foi a grata, e já teve o associado veio aqui, fez um vídeo, um sargento lá de Goiânia, não é, que o seu desconto do Funafim foi retirado. Nós já temos mais de 10 sentenças favoráveis para a retirada do desconto do Funafim. Então, isso, até muitas das vezes, Beto, a gente não divulga, porque a gente sabe que existe uma estratégia para querer, não é, prejudicar os nossos associados. Olha, quem quer derrubar a associação quer prejudicar a entidade que representa. E desde que eu entrei na associação, cada mês, cada dia tem sido uma luta para trazer benefícios para os nossos associados. Então, você sabe, Beto e Peruca, que nós temos um estado hoje, e isso não é só em Pernambuco, mas eu vou falar de Pernambuco, que não dialoga com líder de categoria nenhuma. Não dialoga, não quer ouvir a categoria, não quer dar a oportunidade de nós dizermos o que a gente precisa, criam as leis e estão atropelando como rolo compressor a todos os dirigentes de associação e dirigentes de sindicato. Você vê que no país hoje, o governo que para ouvir uma categoria, esta categoria solta fogos. Mas em lugar nenhum, não há categoria hoje que é ouvida. Vamos ver um exemplo. Na Polícia Civil, por exemplo, nosso amigo Áureo lá foi demitido. Né? Nós temos hoje lá outro presidente, que é Rafael. E Rafael vem lutando muito para ser ouvido. E ninguém tem dado essa oportunidade. Ninguém dá a oportunidade. Os professores não são ouvidos. Então, ninguém é ouvido. Para você ter ideia, Beto, essa vacina que aí está, já no mês de janeiro, nós fizemos ofício ao secretário de Saúde, André Longo, pedindo prioridade na vacinação dos profissionais de segurança pública. Foi noticiado, pelo portal de prefeitura. Exatamente. Pelo blog de Carlos Peruca, por todo canto, a imprensa toda. CBN era o mais que falava, a rádio CBN e tudo. Exatamente, né? Provando que nós não estamos se aproveitando porque a vacina está acontecendo e querendo dizer que somos o pai da criança. De maneira nenhuma, não precisa disso. As pessoas vão reconhecendo o nosso trabalho. Nós fizemos um ofício, pedimos para que
naturalmente, os policiais e bombeiros militares tivessem prioridade com respeito a todas as outras profissões, inclusive os nossos irmãos da saúde, mas o policial e o bombeiro está na frente da batalha, está abordando, está atendendo, né? O bombeiro militar atende as pessoas que, por acaso, tiveram algum problema, né, que precise que chegue o bombeiro. Então, existe esse contato. O perigo de levar o vírus para dentro da sua família é muito maior, é tão quanto um profissional de saúde, ou bem perto, como um profissional de saúde. A gente enxergou isso. Inclusive, lá atrás, no começo da pandemia, nós entramos com uma ação pedindo para que os policiais tivessem um tratamento do governo no que tange a guarda patrimonial, que tinha várias pessoas do grupo de risco. Com o grupo de risco, não era nem se especulava a vacina. Naquela época se especulava a questão de se pagar um abono, né, no valor de R$ 600. Nós pedimos que fosse estendido, que os policiais da guarda patrimonial fizessem uma escala diferenciada ou os deixassem em casa, porque muitos deles, apesar de estarem na guarda patrimonial, têm, sim, um momento muito difícil. Está aí passando na tela, né? Olha aí, Alberto, a matéria. Pedindo a prioridade. 27 de janeiro de 2021. Isso é uma comprovação. Nós não precisamos fazer qualquer tipo de pirotecnia para dizer que pedimos essa vacinação. A gente pediu ao secretário André Longo, mandamos o documento, não é? Porque a gente, como eu disse, a gente já vem entendendo há muito tempo que a polícia e o bombeiro é uma categoria, ela é tão essencial que quando se faz uma ideia de movimento, que vai ter um movimento, você vê que todo mundo fica pirado, não quer a polícia, né, fora das ruas. Agora, essa essencialidade não pode ser só para prestar serviço, essa essencialidade também tem que ser para preservar a vida do policial, do bombeiro e de sua família. Esse é o desejo que a gente tem e que a gente sempre pediu. Então, Beto, respondendo a sua pergunta, né, além dessas conquistas, o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento lamentável, porque essa guerra política, essa guerra ideológica, que os governos só acusam o governo federal, mas, na verdade, os governadores são os grandes responsáveis, junto com a maioria dos prefeitos, de fazer essa guerra para colocar no presidente Bolsonaro a culpa, e os profissionais de segurança pública, que é a parte que nos toca, estão há mais de 6 anos sem qualquer tipo de reajuste, nem a revisão geral anual prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição está sendo cumprida. O governo, nós já enviamos vários documentos ao governo, estamos com uma ação de subsídio que está na mesa do desembargador. Ele, por ser um homem que integra o grupo de risco, o processo é físico, então ele não vai ao gabinete, o processo está parado, mas nós já pedimos a execução do mandado de injunção que a gente venceu no STF, transitado e julgado, e a decisão é de que imediatamente se instale para os associados à época, 14 de outubro de 2014, que estavam na ação quando a gente impetrou, e com 30 dias se faça o projeto-lei para estender esta forma de remuneração, que é muito importante e que eu posso até explicar aqui quais são as vantagens que o subsídio, em todo o Brasil, as polícias que recebem subsídio, elas não querem receber soldão, elas querem receber em forma de subsídio. Aqui pelo computador, a Mauri Bezerra. Alberto, você pode dizer se o governador vai liberar os 5% esse mês? Está constando, já falou sobre isso. Quem mais? Joseildo Rodrigues Pereira, sargento Joseildo de Garanhuns, Luciano Sebastião. Esse comando geral também não deveria ajudar mais. Severino Gomes Florencio, lá de Caruaru. Eldene, já registramos aqui. Flor de Lótus, Josinaldo Matias, falando. Enquanto isso, Fernando Martins pedindo para você tomar a frente. O Sol de 130 fala sobre isso também. Cidinho Lucídio, esse está falando aqui outros nomes, a gente não deve abordar, mas ele está só para incentivando que você tome a frente mesmo dessas questões em prol dos policiais, Alberto. Olha, nós já temos tomado, né, eu fico muito feliz e eu tenho minha consciência tranquila quanto a isto. Nós já temos tomado a frente. O nosso trabalho tem sido sempre defender a categoria.
Agora, como eu acabei de falar, e se alguém, e eu acredito que os nossos irmãos estão assistindo, nós vivemos um momento difícil. Olha, quando eu vou tocar no assunto aqui, que é muito delicado, mas eu tenho que tocar. Em 2018, claro, quando teve a eleição para deputado, eu visitei vários locais do estado pedindo para que o voto fosse para outro candidato a governador. Não significava que ele seria o melhor candidato ou mil maravilhas, mas eu entendia e eu pedia à tropa que houvesse alternância de poder, porque o candidato a governador, que hoje é o atual governador, era um cara que não demonstrava qualquer tipo de sensibilidade para o diálogo, o que é lamentável, porque eu quero, inclusive, dizer a vocês que o governador Paulo Câmara não é um cara ruim, não é uma má pessoa, não. Ele é um cara que eu tive a oportunidade de conhecê-lo. O governador Paulo Câmara é um cara muito educado, um homem distinto, um cara sério. Agora, infelizmente, ele tem assessoria, né? E, à época, a assessoria dele mandou que ele quebrasse o diálogo com todas as categorias, porque o nosso posicionamento sempre foi como presidente. Se eu, quando me posicionasse como cabo da PM, com todo respeito, não é, que era a minha graduação, nós não passaríamos nem da porta no palácio para poder conversar com os secretários quando a gente levava as diversas situações. Então, a Constituição, ela nos dá a prerrogativa como presidente da associação de até se indispor, com respeito, naturalmente, né, no que tange ao ponto de vista que muitos gostariam, naquele momento, que a gente quisesse e aceitasse. Então, o que é que eu estou querendo trazer para vocês? A gente está tomando a frente, sim. Acontece que hoje nós temos um Estado que não dialoga com categoria nenhuma. Então, a culpa não é da associação, não é de Alberto, não é de A ou de B. Se as pessoas não têm coragem de chegar e dizer para vocês isso, você vai ter a oportunidade de mudar este quadro. Em 2022, vai ter eleição para candidato a governador novamente. Aliás, ao posto de governador. Então, terá outros candidatos. O que eu não posso aceitar, Peruca, se hoje nós estamos pagando por isso, é que eu vi muitas pessoas dizendo que votava no atual governo porque ele pagava em dia. E aí, meu irmão, é paciência, cara. Um governador que ganha com mais de 50% no primeiro turno, como é que a gente vai conseguir mostrar qualquer tipo de resistência dentro da lei se a própria categoria vota num cara que massacra e pisa a categoria? Quem hoje se levantar, estando na reserva ou na ativa, é excluído, cara. Quem é que quer ser excluído e perder o emprego? Me diga aí quem quer ser excluído e perder o emprego? Como eu perdi. E como ficou a tua situação, Alberto? Até hoje você está na mesma situação, excluído? Nós estamos, né, com nossos processos na justiça para retornar e eles estão andando. Mas justo. Então, a sua situação é subjúdice, não é isso? Nós estamos, evidentemente. Nós não estamos sob júdice. Subjúdice é quando você. Se eu tivesse retornado e o processo não tivesse sido concluído, e aí tivesse etapas. Eu ainda não retornei. Nós temos 3 exclusões. Eu tive 3 exclusões pelo mesmo ato, como presidente da associação. Não é? Graças a Deus que alguns magistrados já reconheceram que a representatividade da associação, prevista na Constituição, é uma prerrogativa minha, inclusive bater na mesa. Não é uma prerrogativa minha esculhambar, chamar palavrão, desrespeitar, dizer isso ou aquilo. Mas até bater na mesa. Não é uma imunidade, é uma prerrogativa. E eu, inclusive, sofri acusações por parte de alguns em dizer que eu fui duro. Ora, se eu fosse um presidente naquele momento que baixasse a cabeça, era a própria tropa que ia dizer que eu era vendido, pelego e que estava no bolso. Quando eu me posicionei e fiz exatamente, perguntando na frente do palácio a categoria, é isso que vocês querem? Vão cortar nosso código, vão partir para excluir a gente vai até o fim. Agora, lamentavelmente, Peruca, o que aconteceu é que durante a Operação Padrão, o que falou mais alto foi a necessidade, que eu compreendo. Algumas pessoas me pediam para... Ora, começamos uma campanha fora PGES, abaixo o PGES, e aí o cara pede depois para eu fazer um vídeo, volta para o PGES. Ora, sinceramente, cara, se você entra numa luta, você tem que entrar realmente até o fim.
Eu não aprendi que você deve retroceder quando você tem confiança e você tem realmente convicção daquilo que você está fazendo é certo. Se a tropa queria que o PGES voltasse, quando a gente lançou lá na frente do Palácio, todo mundo teria tido a condição de pensar que isso poderia acontecer, porque não é o primeiro movimento que acontece em Pernambuco. A gente não... Para deixar bem claro para quem está assistindo a gente aí, eu sei que tem pessoas que não são policiais, nós não fizemos qualquer tipo de greve. Então, assim, o que eu quero dizer é que ainda hoje, não é, esse momento que o Estado está vivendo é um momento que não dialoga com ninguém. Peruca. Severino Corrêa está perguntando aqui ao Berson sobre os concursados da PM que iria fazer a escola agora em abril, como foi dito pelo secretário de Defesa Social. Severino Corrêa está por aqui, Jurandir Paulo, Dalpociano, lá em Macaparana, nos acompanhando por aqui. Muita gente acompanhando. Fala aí sobre esse assunto dos concursados. Inclusive, isso foi uma bandeira que a gente já levantou antes mesmo destes concursados estarem conclusos com o concurso para serem os novos policiais. Quando a gente tinha uma mesa permanente de negociação publicada em Diário Oficial, e até 2016 nós tivemos esta mesa, nós já pedíamos que a Polícia Militar fizesse o recompletamento do seu efetivo, que é a previsão de 26.800 homens. E só de soldados é na casa de 14 mil soldados. A Polícia Militar nunca fez esse recompletamento. Isso eu falo dos homens ativos, homens e mulheres, né, de maneira genérica, homens de maneira genérica. Então, isso foi uma bandeira nossa. Acontece que o que ele está perguntando aí é porque foi anunciado pelo governo que 2 turmas entrariam, uma em abril, de 750 homens, e outra, se não me engano, em meados de agosto ou outubro, né, para mais 750 homens, ao todo 1.500 homens. Ou mais, se eu não me engano, mais 700 homens. Perto disto aí, 1.450 a 1.500 homens. O Estado anunciou e voltou atrás, né? E eu quero aproveitar para dizer uma coisa para você que está nos ouvindo aí. Sabe o que é isso? Algumas pessoas... Você acredita, Peruca? Você acredita, Beto? Que teve pessoas que, quando a gente começou a pedir essa convocação, que mandou para mim pelo Instagram dizendo que eu queria me aproveitar e que já existia um deputado que estava lutando por isso, uma deputada que está lutando e que falou com o governador. Olha, eu nunca vi a pessoa rejeitar apoio. Primeiro ponto. Claro, né? Claro. Alberto. Oi. Em 10 de novembro de 2020, fizemos uma matéria com uma fala sua dizendo assim: lutaremos pela convocação dos 1.400 aprovados no último concurso da PM. É verdade. Essa matéria é de 10 de novembro de 2020. E isso é algo importante para ser registrado, porque a polícia, além de estar envelhecendo naturalmente, né, nós temos um número de pessoas que vão embora este ano. Não é? Por mais que o Estado faça leis para segurar este efetivo, ofereça uma série de vantagens, ou pseudo-vantagens, se você ficar, você vai ter metade do salário, você vai ter mais uma promoção depois de 2 anos que ficar, ou seja, são medidas que não vão trazer benefícios, congelamento de salário, essa é a verdade, é aprisionamento, não é qualidade para o policial, para o bombeiro militar. Por mais que ele faça isso, mesmo que esses 1.450 homens entrem, nós vamos ainda ter uma defasagem enorme. O Estado precisa contratar, além de trazer essas pessoas que já estão prontas para fazer esse curso de formação de habilitação em praça, que foi uma conquista nossa em 2014, né, que a gente lutou para que o curso de soldados fosse transformado em curso de formação e habilitação de praça. Está aí, né, o registro do que Beto falou, que daí que a gente vai lutar pela convocação dos 1.400 aprovados no último concurso da PMPE. Em novembro de 2020, em 10 de novembro de 2020. Então, significa, Beto, que isso aí foi um registro daquela época. Eu já falo de que a polícia tem que contratar já lá para o meados de 2014, 2015, 2016, quando nós tínhamos a mesa permanente de negociação, que o secretário era o hoje deputado federal Milton Coelho, à época secretário de administração. Nós tínhamos esse canal de negociação. Então,
Se o Estado não contratar, meu amigo, a segurança pública ela não vai entrar em calamidade, não. Ela já está em desespero. É um vespeiro. Ele tem que trazer esses 1.400 homens que querem trabalhar, que é uma turma muito preparada, que tem, inclusive, dados, eles conseguiram dados que mostram, né, que essa defasagem vai acontecer ainda este ano, muito, né, grande. Me desculpe e me permita a palavra, o rombo no efetivo do número de homens é muito grande, é um absurdo. Então, se o Estado não tomar uma medida, você vai ter, vão ter cidades que os seus destacamentos e pelotões serão fechados. E aí a população não é querer fazer terrorismo aqui, sabe, Peruca, e querer criar para a população agora um desespero, não. Os prefeitos que se reúnam e que vá até o governo do Estado, que vá ao secretário de Defesa Social e que peçam, se mobilizem, porque se com a polícia está ruim, pior será sem ela. Pode ter certeza disso. E não é eu, como presidente da associação, que vou estar pedindo para o policial deixar de trabalhar, fazer operação padrão, greve. Pelo menos neste momento, a gente não se passa pela cabeça e nem a tropa deseja isso. Mas se os prefeitos não se movimentarem, vão ter problemas em suas cidades, porque, com todo respeito aos nossos irmãos da Guarda Municipal, ainda é uma distância muito grande do ponto de vista profissional, né, para a Guarda Municipal no município dar a segurança, e também são os pobres, coitados, sofredores, não é pobres coitados, não, eu digo que se dedicam, que lutam também para dar o melhor de si no município, mas que a cultura da segurança pública para a população, o respeito é com a polícia militar. Se já há um desrespeito ao profissional de segurança pública, policial militar, também há é maior a Guarda Municipal. Então, se o Estado não tomar, se os prefeitos não se movimentarem, porque esses 1.450 homens que estão prontos para entrar, também tem vários jovens querendo prestar concurso. Voltou agora, né? Beto deu uma saidinha aí, né? Pois não, pode continuar, Alberto. Então, Peruca, o Estado ele tem que fazer de toda forma. Voltou, né, Beto? Voltou bem agora, né? Tá ouvindo bem a gente? Teu microfone tá sem som, viu, Beto? Tu tem que ir na tela aí. Tô ouvindo bem. Pronto. Tá com som agora. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, tô chiando, não, né? Não. Então, assim, sabe, isso é algo preocupante. Peruca, aproveitando para responder sobre o soldo 130, mais uma vez. Tem muitas perguntas aqui, o pessoal perguntando. Pronto. Ao término da live, a gente convida as pessoas para acessar o acspe.com.br. Lá tem o SAB, que é o Serviço de Atendimento ao Beneficiário. Pronto, já dá para Josenildo Matias, que perguntou aqui, se ele está na lista de subsídio. Ele é sócio desde o início, já está na lista? Eu não tenho como falar isso aqui, porque não são mais de 10 personal, né? Personalíssimo, né? Ele passa lá na ACS e vê. O soldo 130, quando ele vai ganhar, ele está falando também. O soldo 130, quanto ele vai ganhar? Olha aí, muitas perguntas. Está aparecendo aí na tela, bota um pouquinho para cima. Ó, você quer saber sobre o seu Funafim, você quer saber sobre o subsídio, mostra o SAB aí, Henrique, por favor. Vai subindo mais a tela. É nesse site que você vai ter, aí você tem um informativo. Parou aí, Henrique, por favor. Tira dúvida, né? Pronto. Olha aí o SAB aqui, ó. Sobe um pouquinho, Henrique. Aí. Ah, tá bom. Volta a tela aí. Volta a tela. A outra. Isso, essa. Então tem aí, a CSPE atendimento WhatsApp. Você vai mandar para esse número a sua pergunta, o que você precisa saber amanhã, que hoje ninguém atende. Então você vai mandar e no máximo em 72 horas você terá a resposta. Se não tiver, você insiste lá, você reclama, porque o que nós estamos trabalhando para essa tecnologia possa servir a você, né, e tirar suas dúvidas, é o trabalho incansável, né, que nós temos hoje por esse atendimento aí. Então, acessar o acspe.com.br e ir nesta ferramenta, botando esse número no seu WhatsApp. Lembrando, não se atende ligação e nem se escuta áudio.
você tem que teclar, eu sou fulano de tal, minha matrícula é tal, meu CPF é tal, quero saber sobre o meu processo do soldo 130, quero saber sobre a minha ação do Funafim, quero saber sobre o subsídio ou subsídio. Então, lá você tem toda a possibilidade de ter a sua resposta. Alberto, para se associar também por este número ou é outro? Tanto por este número como pelo site, o acspe.com.br. Você pode acessar o site lá e fazer a sua pedida para se associar. Peru que é preciso fazer um registro de uma coisa. A associação passou quase 40 meses sem receber através do código de desconto. Era a hora da tropa chegar mais perto, não era? É verdade. E aí o que acontece é que a arrecadação que nós tínhamos caiu em mais de 95%. Não é? Foi caindo, Como é que está essa negociação com o governo? Volta, Alberto? Não, nós ganhamos uma liminar na justiça. Essa liminar, né, o governo não sinalizou para implantar o código, é uma perseguição, né, personalíssima à entidade. Né? Nunca se aconteceu no estado de Pernambuco uma entidade ficar tanto tempo sem um código de desconto, como é o nosso caso. Eu falo das grandes entidades ou instituições de representatividade de uma categoria. Em outros tempos, tiraram o código, mas depois, né, voltou. E desta vez a gente ganhou. Olha, registrar um fato. Quando tiraram o código em 2016, 2017, ali no começo, a gente entrou com uma ação e ganhamos. O desembargador mandou reimplantar. O Estado bateu o pé e disse que não reimplantava. Então, o desembargador, à época, não teve coragem de mandar prender, né, nem o secretário de administração e tampouco o governador. Então, nós ficamos com essa decisão por quase 40 meses sem ter o código. Teve um momento que entrou 7 meses, depois caiu, que foi em 2019, e aí o código foi reimplantado em abril do ano passado para maio, que agora está fazendo um ano. Então, nesse um ano da volta do código, nós reativamos 11 escritórios, ampliamos, cidades que não tinham passaram a ter, cidades que tinham voltaram a ter. Quais eram as cidades que não tinham? Vitória de Santo Antônio era uma cidade que não tinha. A gente passou, Goiânia era uma cidade que não tinha escritórios jurídicos. Todas os outros lugares, Petrolina, Salgueiro, Oricuri, Palmares, Nazaré da Mata, região metropolitana do Recife, Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, todas essas cidades voltaram a ter escritórios centrais para atender o associado. Precisa melhorar? Claro que precisa melhorar. A gente está apenas um ano, nós temos mais de 3 milhões de reais para pagar dos débitos trabalhistas, porque assim, quando o associado deixa de pagar, o débito trabalhista não para, não. A gente não tem como chegar para o juiz e dizer, a gente não pode pagar porque o associado não paga. A associação é uma empresa, tem responsabilidades para pagar, responsabilidades sociais. Então, o acúmulo destas dívidas nos gerou um montante muito alto, mas, graças a Deus, nós temos uma administração aqui, uma gestão que voltou a dar funcionalidade, visibilidade, trabalho na associação, na luta pela categoria e estamos pagando, negociando todos os nossos débitos. Significa dizer que, se nós não tivéssemos débitos, nós proporcionaríamos muito mais. Mas eu quero anunciar no seu programa aqui em primeira mão, Peruca, que pelos próximos 2 meses vão ter surpresas sensacionais para o associado, que nós estamos lutando muito. São situações que a gente percebeu e sugestões, inclusive, da tropa, no aspecto da defasagem que a associação já tem e vai ampliar para que o associado ele tenha felicidade em pagar a sua mensalidade, porque não tem associação que não funcione se você não pagar. Então, é preciso que as pessoas entendam isto. Nós somos uma associação, para você ter ideia, Beto, que de 2015 a 2020 nós não aumentamos 1 centavo da nossa mensalidade. Passamos 5 anos segurando a mensalidade. Então, em 2020, a gente aumentou R$10 e agora tivemos que também, em virtude destes débitos, aumentar mais R$10 para o próximo mês. Ainda assim, estamos abaixo
de outras entidades e escritórios que dividem um salário mínimo por 12 meses, que tem uma mensalidade maior que a nossa e não oferece o serviço que a gente oferece. Então, nós ainda estamos no lucro. O associado que tem uma entidade que, por exemplo, a nossa gestão, ela conseguiu, ontem foi uma publicação no Boletim Geral, de mais de 2.900 promoções, meu amigo. Verdade. Isso é uma luta. Uma luta. O plano de cargos e carreiras, que ainda não é ideal, foi uma conquista da nossa gestão. Ninguém pode negar isto. Então, se hoje o cara foi para a reserva, foi porque a gente lutou. Se nós fizemos movimento, é porque a gente tinha condição para fazer isso. Você falou se o cara foi para a reserva, e estão perguntando aqui, eu sou da reserva, quero me associar. É entrar no site, né, deixar lá o seu registro, né, e, a depender da cidade que você tem um escritório, você pode se dirigir e lá fazer a sua associação para você passar a gozar dos direitos de associados da Associação dos Cabos Soldados. Ô, Alberson, são quantos associados efetivos na associação? Antes que você responda, Severino Ramos da Silva Ramos, o governador proibiu o aumento da margem, eu quero tirar um empréstimo, e a margem não foi autorizada aqui em Pernambuco. Alberto falou no início, mas ele deve repetir isso também. Tem uns 4 aqui, Severino Ramos, Ilo, falando sobre isso também, Jair Neto, tal. Se nós tivéssemos o poder de colocar o aumento da margem, pode ter certeza que nós teríamos feito isto. Mas o Estado não foi colocado para ninguém esse aumento ainda, né? Não foi. A alegação do Estado é que precisa que o Banco Central faça uma adequação para que haja uma liberação, não é, para esse código, para os bancos poderem fazer as renegociações baseadas já nessa margem. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Houve uma movimentação no início da pandemia, na metade, ano passado, Beto, e internautas e Alberson, que o Congresso Nacional teve essa movimentação, faltou, o Daniel Coelho disse isso aqui, faltou o presidente botar em pauta no Congresso Nacional a suspensão de cobrança no pagamento de empréstimos consignados enquanto durasse a pandemia para todos os funcionários. É o que eu acabei falando no começo, que isso já foi aprovado, inclusive. Perfeito. Mas não está se aplicando ainda, porque a gente sabe, Peruca, que tudo que o governo federal fizer, os governadores, lamentavelmente, os que não estiverem ao lado do presidente Bolsonaro, eles vão vetar para colocar toda a culpa no presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem falhas? Tem. Mas a gente sabe que o presidente Bolsonaro está quebrando um sistema. E por quebrar um sistema, estão tentando quebrar ele. Beto, vem para cá. Sim, voltando à pergunta, quantos sócios são? Nós temos pouco mais de 9 mil associados, Beto. Nós temos pouco mais de 9 mil. Já chegamos... Peruca, tem mais sócio que o esporte. É verdade. E do que o Náutico e o Santa. Do que o Náutico e o Santa. Agora, era para ter muito mais. É importante, Beto, inclusive até o que você falou. Eu creio que a tropa inteira deveria ter se associado à ACS. Porque a gente vê o esforço que não só o Alberto, como toda a diretoria faz para estar lá trazendo as conquistas para a tropa, né? É verdade. Alberto, deixa eu dizer uma coisa aqui. Diga lá. Olha, não são relatos, é o que se viu, o que Pernambuco e o país e o estado todo viu através da mídia, a luta da diretoria, tudo aquilo o cara se expôs. É brincadeira, o cara foi preso. Preso por quê? Porque defendeu o direito de uma tropa, ou os direitos de uma tropa. Daquele momento ali, a partir daquele momento, não precisava a tropa se rebelar contra o governo, não. Era se voltar para a associação e dar apoio pesado. Porque um cidadão, um policial militar, um pai de família, que brigava em nome de todos, deu a cara, foi para frente, tinha fala, de repente vai preso, a associação perde o direito do desconto em folha do dinheiro que sustenta a associação e transforma em benefício para a tropa, e grande maioria não foi solidária nesse momento. Isso aqui é uma fala que eu fui testemunho disso, como todo o Estado foi.
É verdade, assim. Olha, Peruca, importante... não só eles, mas como a família, a esposa de Albertson verdade. também, os filhos de Albertson. A gente viu, se eu tivesse aqui, se eu estivesse hoje no portal, eu colocaria até um videozinho que a gente fez sobre isso, uma certa época aí. E assim, eu sou testemunha, né? Porque eu trabalhei nisso aí, eu vi tudo aí que Albertson falou como verdade, e a gente do portal de prefeitura noticia tudo que a ACS faz. Então, não tem nada de fake aí no que Albertson fala. A única associação de cabos e soldados, a única associação que representa realmente a tropa, inclusive com oficiais sendo associados. Não é isso, Alberto? Não tem oficial na associação? Associado, aliás? Tem vários oficiais, tem mais de 700 oficiais associados. Nós temos... Eu queria fazer um registro importante, a sua comparação, vontade. Sobre a questão. Veja, durante um bom tempo, né, Só um minutinho, Alberto. O link para se associar já está aqui posto aqui. O menino aqui, é Lenivaldo, né? Lenildo. Lenivaldo o quê, rapaz? Lenildo é duas vezes o nome dele. Lenilson. Ele já postou aqui o link, está aí nos comentários, para você se associar, quem quiser. Pois não, amigo? É importante frisar o seguinte. Você veja o seguinte. O Esporte Clube do Recife, né, que além de ser meu time, com todo respeito aos outros, é um time que passou um bom tempo na primeira divisão, né, todos sabem disso. Fez time que o Sport chegou a ser sexto colocado no pontos corridos, né, teve uma grande campanha, acho que foi no primeiro ano que Diego Souza veio, ou foi no segundo ano, e o Sport teve uma administração com cotas, né, televisivas, bilhões, né, e você vê que hoje o outdoor do presidente Milton Bivar é contando com vitória, e é verdade, eu entendo, né, eu conheço o presidente Milton Bivar, ele está hoje botando que pagou mais de 50 milhões de dívidas. Ora, um clube que chegou a ter 45 a 50 mil associados, pouco mais de 2, 3 anos o Sport tinha, de 45 a 50 mil associados das diversas modalidades, pagando a sua mensalidade em dia, inclusive eu sou um deles. O Sport tinha verba de televisionamento, né? E aí, evidentemente, existem as mais diversas conversas, né, que não cabe a mim, sem prova, acusar, né, de que o Sport foi mal administrado e passou por um momento difícil. Então, se uma instituição como o Sport, da grandeza do Sport, né, que no cenário nacional reputa-se como um dos times do Nordeste de grande, como é o Santa Cruz, como é o Náutico, Bahia, Vitória e outros times, passou por uma dificuldade, imagina uma entidade como a nossa, uma instituição que não tem verba pública, que não tem verba de televisão, que não tem categorias de sócios que pagam mais ou pagam menos para poder fazer, é um valor só. Se o associado não contribuir, se nós não ampliarmos, como é que nós podemos dar o melhor? Então, a gente hoje faz mais com menos. Então, veja, além dos 11 escritórios, nós temos atendimentos odontológicos em Petrolina, em Arco Verde, em Garanhuns, em Caruaru, está começando em Palmares, vamos para Nazaré da Mata, temos aqui no Recife, com um gabinete odontológico aqui na sede. Então, o nosso trabalho aqui, em meio a tanto compromisso trabalhista, a gente prova transparência maior que essa, meu amigo. A gente prova que, com o mínimo, a gente faz mais. Na hora que nós pagarmos, e vai ter um fim esses processos trabalhistas, nós vamos poder trazer mais benefícios para os associados. E, como eu disse, nos próximos meses, nos próximos 2 meses, aí, ou daqui a 30 dias, no máximo, ou 45 dias, nós vamos trazer outros benefícios para o associado. Então, quem luta contra a existência da associação, luta contra si próprio. Porque o governo não dá nada de bom grado. Me diga historicamente quando foi que o governo... Eu tenho muito respeito, sabe, Peruca, até os ex-presidentes que passaram por aqui.
que estiveram aqui porque tiveram a coragem de botar a sua cabeça pela categoria. Se nenhum deles foram excluídos como eu fui, mas não tira a grandeza da história de alguns. Se uns não tiveram o desempenho como a tropa desejava, mas, de qualquer forma, por ele ocupar a cadeira que eu estou aqui, a todo momento esse cara estava sofrendo a possibilidade de ser arranhado, de perder o seu emprego. Então, assim, eu quero, né, já estamos com mais de 1 hora de live, o assunto está muito gostoso, eu quero dizer a você, associado, que acredite na nossa gestão. É perfeita ela? Não, ela não é perfeita. Mas a gente trabalha e trabalha muito a ponto de perder nosso emprego e a ponto do nosso emprego ter sido colocado, a gente foi colocado para fora, mas a gente preservou que nenhum diretor fosse colocado para fora. Então, a gente lutou muito para que nenhum diretor perdesse seu emprego e não tivesse hoje vários diretores, pais de famílias, aqui desempregados, não é? Sem a sua carteira de polícia e sua prerrogativa, que é a melhor coisa que existe, porque quem dela um dia já teve sabe o quanto ela faz falta, mas eu tenho um orgulho de dizer que faço parte de uma instituição que logo, logo estará me abraçando novamente, porque a justiça de Deus, ela não nem tarda e nem falha, ela é no momento certo. O Alberson Júnior está confirmando aqui o que falamos sobre o episódio de Alberson. Renan B. Gomes, não seria viável reunir todas as entidades representativas e solicitar junto ao governo federal a isenção dos impostos de compra de arma de fogo pelo policial? É o Renan. Renan, boa noite, Renan. Obrigado pela participação. Esse projeto de isenção de compra de arma de fogo não seria as associações que conseguiriam isso. Nós somos filiadas à entidade, como entidade, a ANERD, que é a Associação Nacional, e a articulação ela é em Brasília, no Congresso Nacional. Só através de uma lei federal é que esta isenção de armas pode acontecer, ou no Estado, se tiver o interesse de haver uma lei que promova essa isenção, e naquele Estado aí você vai ter essa isenção. Não são as associações que são responsáveis. Agora, o trabalho que a gente já faz é porque a tropa esquece. A gente já foi para Brasília e já fez vários trabalhos, e um dos tais foi pedindo, inclusive, a isenção, né, dos impostos no tocante à compra de armas, né, para nós policiais e os profissionais de segurança pública de maneira geral. Jair Neto está perguntando aqui, quando acabar as letras? Eu não entendi. Deve ser aquele negócio do código, é isso? Não. Letra A, E. Ah, sim. Jair Neto. A remuneração, mas pode perguntar. Ele está perguntando aqui, quando acabar, só foi isso, quando acabar a letra. Não, ele quer dizer quando acaba as letras. Jair, eu não tenho... entendi. Jair, eu não tenho como lhe dizer quando acaba. Eu tenho como lhe dizer que fui contra, que nunca aceitei e que a gente luta para acabar. Né? Inclusive, o subsídio é um tipo de remuneração que promove o descongelamento do salário, promove o combate à redução do salário, ou seja, que seja preservado o princípio, né, da irredutibilidade salarial, promove o escalonamento vertical e promove a progressão profissional. O problema não é ter letras. Na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Civil, tem todo tipo de letra, inclusive até mais do que na nossa remuneração. O problema é não progredir nessas letras. O problema é ficar congelado, ter redução de salário e não ser respeitado o escalonamento vertical. Olha, a gente já tem 1 hora e 10 minutos de live, bate-papo. Conversar com o Alberto. É o que eu sempre falo, Peruca. Quando é bom, no instante o tempo passa. E outra, o assunto é muito vasto, tem muito assunto, tem muitos assuntos. Se a gente fosse aqui abordar tudo, mas a gente pode deixar para outra também, para não acabar com tudo. O Jair Neto está agradecendo. Ô, Peruca, você sabia que o portal de prefeitura está realizando um concurso? De vídeo, né, rapaz? Isso mesmo, um concurso de vídeo. Você faz seu vídeo sobre política, cultura e cidadania, marca o portal, você sobe ele no Instagram, lógico, marca o portal de prefeitura no seu vídeo, nós vamos analisar, ele vai entrar em concurso com outros vídeos já selecionados pelo portal de prefeitura, e ao final, se você for o vencedor, você vai ganhar um kit
youtuber. Ou seja, você vai ganhar uma luz, um tripé, um apoio para o seu celular e um microfone profissional. Tinha que ter um microfone, não era, Peruca? Tem que ter um microfone. Olha, isso é muito bom, a pessoa participar. Vai até quando isso? A primeira etapa até 30 de abril. Até dia 30. Ou seja, você tem mais 9 dias para subir seu vídeo no Instagram e marcar o portal de prefeitura. Agora, deixa eu te falar uma coisa interessante sobre esse concurso. Você marca o portal de prefeitura e nos comentários da publicação oficial, você vai lá e coloca o nome de 2 amigos seus e de um político que você queria que visse esse vídeo ou um político da sua cidade. Esse é o diferencial, já que a gente fala tanto em política, né? Tinha que ter alguma coisa sobre política. Muito bom, Beto. Falar em política, estamos conversando com o presidente da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco, e todos nós somos políticos, uns partidários, outros não, e outros... O homem é um animal político. Perfeito, e tem muitos, você sabia que tem muitos representantes de entidades que têm a necessidade de entrar para a política. Por quê? Até porque ele entrando para a política em uma determinada posição, e ele obtendo o voto, obtendo o cargo, quem vai ganhar é a associação, porque o caminho abre, ou os caminhos abrem com mais... A categoria. Eu diria que muito mais que a associação, né? A categoria ganharia. Alberto é suplente de deputado federal, mais de 40 mil votos. Olha, 48 mil votos. Cara, ter 48 mil votos não é brincadeira. Foi candidato a vereador na última eleição, é suplente de vereador, que eu acho uma eleição de vereador mais difícil para concorrer do que a de deputado federal. Não é assim, Alberto? E o que acontece? Essa semana que passou aqui na Mata Norte, eu estou em Carpina, Alberto está em Recife, Beto está em Recife. Um acontecimento político-judicial chamou a atenção da imprensa do estado todo com relação à bancada do PSD da Câmara de Vereadores de Goiânia. Resultado. Isso. Um caso é idêntico ao que acontece na Câmara de Vereadores do Recife, que foi amplamente divulgado pelo portal, pelos jornais, grandes jornais e a grande imprensa de Pernambuco. Se acontecer na Câmara de Vereadores de Pernambuco, esse assunto está fora da pauta aqui da associação, mas tem tudo a ver. Alberto Carlos pode assumir a Câmara, uma cadeira na Câmara de Vereadores do Recife, Alberto? É importante até você frisar isso, eu nem imaginava que esse assunto você ia tocar. Porque ele falou política e a gente... Mas vamos lá. O que acontece é que quando, Peruca, acabou a eleição, né, como você disse, essa eleição, além de ser difícil, a eleição de vereador é a mais difícil que existe, foi uma eleição atípica, muitas pessoas não saíram para votar, teve muita questão do coronavírus. A gente sabe que o policial e o bombeiro militar erroneamente tem um conceito de que o vereador não pode fazer nada. É uma cultura equivocadíssima, porque um vereador de uma capital ou de qualquer cidade, sem querer desmerecer, mas aí a gente não pode negar que mais ainda de uma cidade como Recife, que tem um significado político no Brasil, Pernambuco é um lugar que tem destaque nacional na política nacional, e aí alguém não compreender que um vereador do Recife não agregue para a categoria é realmente, assim, na minha concepção, com todo respeito, uma pessoa que ainda precisa compreender o que é política. E aí, quando acabou a eleição, o Democrata até entrou em contato comigo, que é o partido que eu sou filiado, dizendo de uma ação que estava movendo em desfavor do Partido Avante, já que lá no Partido Avante foi verificado que 4 mulheres tiveram a candidatura zerada e que já havia havido 3 decisões no Brasil, que as 3 decisões foram decisões, aí está aparecendo, eu vou falar sobre isso aí rapidamente, 3 decisões que o próprio TSE anulou, já é jurisprudência, porque só para que o ouvinte entenda o seguinte, uma chapa, quando é composta, reserva 30% das suas vagas para as mulheres. Tem que compor a chapa com 30%,
e tem que essas mulheres fazerem campanha, né, naturalmente, e serem votadas. Foi verificado que essas mulheres não fizeram campanha, não tiveram... Como é que a pessoa é candidata e não vota em si mesmo? Não é? Então, fizeram campanha para outros candidatos, já há depoimentos aí que está chegando no processo, o advogado tem me mostrado que pessoas não quiseram ser candidatas e as assinaturas, elas afirmam que as suas assinaturas foram falsificadas, não participaram da convenção, o que de nulo, isso aí é de pleno, é nulo, a chapa tem que, né? Isso aí, se você é candidato e não participa de uma convenção, você afirma e comprova que não participa, então aquela convenção ela não pode ser validada. Então significa que aquela chapa, de fato, tem que ser zerada. Veja, eu estou trazendo uma informação aqui jurídica. Claro que eu tenho uma lamentação nisso, porque existe, nesta chapa do Avante, um companheiro nosso, que é o sargento Dilson Batista, que faz parte da chapa, e que, infelizmente, essa chapa sendo zerada, esse processo sendo confirmado, não é? E assim, eu quero deixar bem claro que eu sou o primeiro suplente, e digamos que eu não quisesse, quem assumiria era o segundo suplente, era o terceiro suplente, era o quarto suplente. Então, nós não temos nada a ver neste aspecto. E se tivesse aqui, nós falaríamos naturalmente. Claro. Né? Foi o próprio partido que moveu essa ação. O próprio presidente do Avante, o Rodolfo, ele afirmou que desconfiava dessas candidaturas laranja do próprio partido. E em Goiânia aconteceu um fato semelhante e a juíza lá deu a decisão. Então, assim, em confirmando-se essas fraudes aqui no Recife, o caminho vai ser de anulação da chapa, e aí, na recontagem dos votos, porque zera, os vereadores que sobem é um do Democrata, suplente, neste caso eu, que sou o primeiro suplente do Democrata, não vou assumir a vaga do vereador que está lá, não. Eu vou entrar pela questão do voto da sobra, bem como Gilberto Alves, que é do Republicano. Estamos aguardando, né, o desenrolar desse processo. Eu confesso que quando o Democrata entrou em contato comigo, dizendo que ia entrar com a ação, eu, particularmente, com todo respeito ao jurídico do Partido Democrata que eu conheço, o doutor Renato Bevilacqua, doutor Paulo Pinto e outros advogados que lá estão, são advogados de grande respeito, advogados eleitorais muito bem renomados, e o Democrata entendeu a importância de buscar esta vaga, porque, ora, qualquer um nesta condição buscaria, não tem, se está dentro da lei e está dentro da legalidade, como eu estou dizendo, dentro da lei é dentro da legalidade, então tem mais a que buscar. Se eu não foram buscar porque era Alberto o primeiro suplente, foram buscar porque a vaga é do partido, seria eu ou qualquer um que lá estivesse como primeiro suplente. Em se confirmando isso, Peruca, nós vamos pedir a Deus para exercer um mandato com inteligência, um mandato de representatividade da categoria e quebrar um paradigma para que a categoria veja que um vereador do Recife pode sim usar a tribuna e acrescentar muito na representatividade da categoria. Então, foi importante você falar sobre isso. Eu quero aqui cumprimentar meu amigo e irmão sargento Dilson Batista, que já tive a oportunidade de falar com ele, lamentar pelo fato, sou solidário a ele, mas se decisão judicial não se discute, né? Tem que se cumprir em se confirmando. Perfeitamente. Alberto, Beto, pois não, Beto? Não, estou só asseverando a resposta de Alberto aqui. Então vamos agradecer aqui aos internautas que foram milhares aqui acompanhando a live, o bate-papo, muitos assuntos aqui que eu achei bem melhor não tocar no assuntos que foram postados aqui por alguns internautas. Certo. Não tem sentido falar sobre isso. O importante é falar direto para a tropa. Pois não, Beto? Você já ouviu falar na expressão blockbuster ou campeões de audiência? Sim. Campeão de audiência já, né? O Alberto São Carlos é um deles, né? E o blockbuster é aquele arrasa quarteirão. Toda vez que aparece... Isso era coisa que se chamava de filmes. Por exemplo, Titanic é um blockbuster. É um campeão de audiência. Onde o Titanic for... em qualquer emissora que o Titanic for exibido,
em qualquer local que ele for exibido, ele é um campeão de audiência, ele puxa a audiência todinha para ele. E Alberto Carlos é o nosso blockbuster. Toda vez que Alberto aparece numa live, a tropa chega junto em peso, e muita gente que quer saber, que não é da tropa também, e quer saber o que é que está acontecendo na Polícia Militar, que interessa a todos nós, não é isso? É verdade, e Alberto é esse campeão de audiência. Toda vez que Alberto aparece numa live, nossa, a gente tem essa grande audiência. Parabéns, Alberto. E até porque os motivos e a luta que a associação trava para manter o policial num certo conforto, né? Aí, toda semana tem uma história nova para contar. E essa associação é, assim, uma grande casa dos cabos e soldados, sargentos e até oficiais de Pernambuco. Parabéns ao Berson pela gestão e pela luta, porque uma gestão sem luta não traz nada de novo. Quando a gente luta, a gente consegue trazer alguma coisa de novo. Parabéns. Tem algumas dúvidas aqui de alguns internautas que eles perguntam o seguinte: se por acaso quando acontecer essa decisão sobre a Câmara, você assumindo a Câmara de Vereadores, terá que se afastar da presidência da ACS? Não tem problema. Não, porque não há incompatibilidade. A associação é entidade privada e a gente, só para relembrar, a gente já explicou isso para muita gente, mas as pessoas esquecem. Você lembra que quando Armando Monteiro foi deputado e senador, ele foi presidente da CNI, que era o Conselho Nacional da Indústria. Da FIEP aqui em Pernambuco. O próprio deputado que ele deixou foi o Jorge Corte Real. Então, assim, não tem nada a ver. O próprio Paulinho da Força era presidente do sindicato e era deputado federal. Quer dizer, não é? Então, assim, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A gente vai continuar à frente da entidade, lutando. Eu acho até que legitima, como você disse, Peruca, além de fortalecer a entidade, fortalece a categoria. Verdade. E abre caminhos para melhor na associação. Beto, eu agradeço pelas suas palavras. Né? A gente... E quer deixar bem claro, né, que, graças a Deus, é a nossa história que gera essa credibilidade. A gente não vai conseguir agradar todo mundo. Claro. O próprio Jesus, sem querer se comparar, não agradou. E aqui o que é bom é que nessa live não tem sorteio de dinheiro, não tem sorteio de nada. Né? Aqui não tem qualquer tipo. Aqui é uma coisa que você busca não apelar para as pessoas assistirem e ninguém fica aqui enganando as pessoas. A gente está aqui dizendo, mesmo que as pessoas não gostem de ouvir, mas a gente está dizendo aqui o compromisso com a verdade, porque se chegar para você e está aqui, olha, nós vamos acabar com a faixa, nós vamos acabar com isso, é mentira, gente. As coisas não são desta forma. Enquanto a categoria não entender que tem que se fortalecer politicamente, nós vamos sofrer e sofrer muito. Ainda que você não esteja satisfeito politicamente, nunca desista, é igual a um casamento. Eu conheço pessoas que já, não que isso seja o ideal, mas se divorciaram e casaram novamente. Então, na política é assim, se eu não estou satisfeito, a gente tem que buscar sempre novos rumos, novas pessoas. Então, assim, não podemos, né, deixar de acreditar. E é claro que essa audiência também se deve à credibilidade do portal da Prefeitura, a Peruca, que faz um grande trabalho, é um grande parceiro, um cara que acreditou na gente lá atrás, que abriu as portas. O Peruca sabe da grande admiração que eu tenho. E a recíproca é muito verdadeira. Eu estou sempre preparado para qualquer tipo de pergunta, ainda que uma pergunta indelicada, mas a gente está aí para responder de todas as formas e dizer que quando a gente trabalha com a verdade e confia em Deus, por mais que as pessoas tentem acabar e derrubar você, não vão conseguir, porque a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Um abraço a todos vocês aí, boa noite, que Deus abençoe. Um abraço, muito obrigado a Beto, a Alberto, aos internautas, toda a equipe aí do portal, da ACS, e a todos vocês, Henrique, da PH Assessoria, vai colocar logo a marca dele aí. Olha aí, assessoria de comunicação, você que tem reunião, live, shows,
O que for que você precisa da rede social, tá aí, ó. O 982335660. Esse escritório respeitadíssimo no estado e no Nordeste todo. PH Assessoria de Comunicação. Amanhã o nosso convidado será o prefeito da cidade de Condado, Cassiano. A audiência também é muito boa amanhã, será muito boa. Cassiano, será muito Cassiano boa, é amanhã o nosso convidado de amanhã. A gente acompanha o trabalho dele. Só uma coisinha aí para na próxima sexta-feira, às 15 horas, eu estarei num debate sobre segurança pública na Rádio CBN com Aldo Vilela e convidados. Amanhã nós vamos divulgar, é importante aí que todos assistam, escutem e dêem sugestões aí, porque nós vamos falar dos problemas da segurança pública também para uma pessoa que é um grande jornalista e um cara muito renomado. Aldo, nosso amigo, escuta direto. Aldo é gente boa demais. Aldo é muito boa. E tem lá seus áudios, o seu não, você é que fala, mas da associação. Muita gente confunde. No momento nenhum você está falando que é Alberto, não. A associação. E é um canal de você ver aqueles podcastzinhos que você coloca lá, que é muito importante. Muitos deles a gente pega lá depois e repercute por aqui para dar pauta aqui para nossos colegas aqui da região. Meu abraço. Olha aí, a CS, atendimento pelo WhatsApp é o 98171 1117. 819 171 1117. Você entra por esse WhatsApp e tira todas as suas dúvidas. Meu abraço. Um abraço, meu amigo.